Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus, amém? Que honra e alegria poder estar aqui com vocês, nessa noite de festa. O meu cálice transborda de alegria, né? Poder retornar a este lugar, a esta igreja, especialmente falando, nesse grande e lindo congresso que os jovens estão prestando ao Senhor. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Vocês estão animados para receber uma palavra? Então, abra ela comigo, por favor, você que trouxe a Bíblia. Livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, verso de número 22 ao 25. Depois você pula para o verso de número 41, e nós vamos ler até o verso de número 44. Todos acharam? Diz assim: agora eu vos exorto para que tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César. Eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim como me foi dito. Verso 41 ao 44. Diz assim: e tendo chegado a um lugar de encontro de duas correntes, encalharam o navio, e fincando-se a proa, tornou-se imóvel, mas a popa estava quebrada com a violência das ondas. E os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros, para que nenhum deles escapassem nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe do seu propósito, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem terra, e os demais, uns em tábuas e outros em pedaços quebrados do navio. E assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. Eu quero fazer extensivo a toda a igreja essa mensagem, não só os jovens, mas toda a igreja. Eu quero pedir a você para dizer para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: você não é o Jonas do barco, você é o Paulo do navio. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Queridos irmãos, toda atenção agora é pouca. Espero que você esteja com seu coração aberto e liberado para receber uma porção da palavra de Deus. Na minha participação, eu quero entregar tudo aquilo que Deus tem posto em meu coração, dentro do respeito, mas sabendo que eu tenho a responsabilidade de trazer uma mensagem para trazer resposta para você essa noite. Então, se atente aqui, por favor. Serei breve, não vou me estender muito, mas preciso entregar esta mensagem a vocês. Bom, o capítulo que nós citamos trata de uma das muitas viagens feita pelo grande apóstolo, chamado apóstolo Paulo, grande missionário, aquele que disseminou a palavra do Senhor aos gentios, né? Mas nós sabemos que o capítulo que antecede a esse, não só o capítulo 26, mas também o 25, que formam uma seção dentro desse livro do Atos dos Apóstolos, trata a respeito do julgamento do apóstolo Paulo. Paulo decide, por si só, não ser julgado em Jerusalém, porque ele entende que, se ele fosse julgado em Jerusalém pelos judeus, os judeus não assim o julgavam, mas o mataria também. Ele sabia do intuito e do pensamento dos judeus. Então ele decide ser julgado por ter dupla cidadania, ser romano também. Ele decide ser julgado em Roma, diante do imperador, na Itália. Ele faz um pedido ao governador de Cesareia, que era Festo,
que era alguém que estava responsável pela vida do apóstolo Paulo, que era o governador daquela cidade. Haja vista que Paulo estava nas prisões de Cesareia. Então ele faz o pedido ao governador para que ele fosse julgado em Roma. Então Paulo está indo para Roma por livre e espontânea vontade, decisão própria sua ir para Roma. A Bíblia diz que Paulo é entregue pelo governador Festo a um centurião chamado Júlio. Júlio estava responsável não só pela vida do apóstolo Paulo, mas também pela vida de todos aqueles prisioneiros que estavam dentro daquele navio. A Bíblia diz que estava com o apóstolo Paulo um homem chamado Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Alguns chegam até a dizer que foi ele o grande motivo da grande acusação que Paulo recebeu em Jerusalém pelos judeus. Alguns também chegam a afirmar que Lucas, o escritor do livro dos apóstolos, estava também nesse dia, porque o pronome nós, ele insiste em aparecer na escrita do livro dos apóstolos, então dá a entender que Lucas estava nesse dia. Então Lucas escreve com muita propriedade, porque ele não conta o que contaram, ele escreve o que ele viu, ele estava presente. Então ele tinha muita propriedade para falar tudo o que estava acontecendo dentro daquele navio. Eles entram dentro do navio da cidade de Adramítio, começa a sua viagem em direção à Itália e chega em uma cidade chamada cidade de Sidom. Paulo tinha alguns amigos ali em Sidom. A Bíblia diz que os amigos que Paulo tinha ali em Sidom usaram de muita humanidade, muita bondade com o apóstolo Paulo. Eu não sei o que é que Paulo recebeu, não sei se foi algum medicamento devido à idade do apóstolo Paulo, algum tipo de enfermidade, ou algum tipo de oferta missionária, ou algum tipo de alimento não perecível para no decorrer da sua jornada. A Bíblia não é precisa em dizer o que Paulo recebeu, mas é enfática em dizer que Paulo foi recebido com muita humanidade, com muita bondade pelo povo de Sidom. Até que no dia seguinte ele segue a sua viagem, e a Bíblia diz que eles passam a norte de uma ilha chamada Chipre, porque os ventos sopravam contra a embarcação do apóstolo Paulo. Na verdade, os fenômenos da natureza foram grandes inimigos do apóstolo Paulo no decorrer da sua viagem até chegar à Itália. A Bíblia diz que o frio estava chegando, chuva, vento, as ondas do mar estavam bravias contra a embarcação do apóstolo Paulo. Então os fenômenos da natureza foram grandes inimigos do apóstolo Paulo até chegar no lugar proposto. Para evitar os ventos contrários, eles passam ao norte da ilha de Chipre e chegam em uma cidade chamada Mirra. Mirra era uma cidade portuária, onde os egípcios costumavam depositar os seus trigos para fazer comercialização dos seus trigos. E ali em Mirra ficavam muitos navios ancorados ali para ser depositado trigos nesses navios para o comércio, porque o trigo era um alimento de grande importância para o comércio daquele tempo, compra, venda, troca e tudo mais. Estava ali ancorado naquele porto um navio de Alexandria, um navio de uma infraestrutura muito boa, um navio de fama. Alexandria foi fundada em 331 a.C. por Alexandre Grande. Vocês sabem muito bem, muito mais do que eu, que Alexandre o Grande, durante 10 anos, ele divulgou, disseminou toda a cultura grega no mundo antigo, um homem poderoso, inteligentíssimo. Ele fundou essa cidade de Alexandria, que durante 1000 anos foi a capital do Egito, tinha a maior biblioteca do mundo antigo ali, um centro teológico poderoso que existia ali, até que foi conquistada pelos muçulmanos, conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então nós não estamos falando de qualquer navio, estamos falando de um navio de uma cidade poderosa, de uma infraestrutura muito boa. Não era qualquer capitão que estava no comando daquele navio. Então era um navio top, bom, estava acostumado a fazer esse percurso, essa navegação. A Bíblia diz que o centurião, juntamente com o apóstolo Paulo e todos que estavam com ele, naquele navio da cidade de Adramite, que saiu de Cesareia, eles foram transferidos desse navio da cidade de Adramite para o navio de Alexandria. Só que Paulo não sabia que esse navio iria quebrar. O dono do navio não tinha ideia de que esse navio iria pique. O capitão não tinha noção do que iria acontecer. Por isso que essa viagem do apóstolo Paulo é a viagem mais famosa, porque marca o naufrágio do navio, a viagem
em que o navio vai a pique. A Bíblia diz que Paulo entra dentro desse navio e ele não sabe o que vai acontecer no decorrer da trajetória. A Bíblia diz que eles entram dentro desse navio, seguem viagem, até que chega em uma cidade chamada Bons Porto. Quando eles chegam na cidade de Bons Porto, Paulo dá um aviso: senhores, o inverno está chegando e é perigoso nós continuarmos a viagem. Então vamos esperar passar o inverno, o frio, passar a chuva. Só que a Bíblia diz que o capitão do barco confiava muito na sua experiência que tinha no barco, até porque Paulo era simplesmente um prisioneiro, e quem iria dar ouvido a um prisioneiro? Quem iria dar ouvido a um prisioneiro, né? Então a Bíblia diz que Paulo, ele dá um aviso e fala assim: olha, o inverno está chegando, muito frio, chuva, as ondas bravias, então é melhor ficarmos quietinhos por aqui, porque correremos risco de perder a nossa vida, perder os alimentos que tem dentro do barco, os armamentos que tem dentro do barco e até o barco. Então é melhor ficarmos aqui esperando o inverno passar. Só que a Bíblia diz que o capitão do barco confiava na sua experiência e o dono confiava na infraestrutura do barco. Até que sopra um vento chamado sul, que dá a entender que estava aprovando eles saírem dali e irem em direção a Fênix. E diz a Bíblia que de repente sai de uma ilha chamada Creta um vento que todo crente pentecostal conhece, chamado Euroaquilão. Em outras versões esse vento se chama o vento norte, é o vento que sopra do lado norte. Ele bateu na lateral do navio, tirou o navio da direção, e o navio ficou, e os barcos salva-vidas ficaram propensos a caírem no mar. Bateu um desespero na tripulação. 3 dias eles caminhando no meio do mar Adriático. A Bíblia diz que não havia chuva, não havia, sol, não havia lua, não havia estrelas, ou seja, eles não conseguiam ver o caminho, porque naquele tempo os chineses já haviam tido experiência com o magnetismo da Terra, mas a bússola ainda não era usada como instrumento de navegação. Então, pastor, como é que eles viam um caminho? Simples, era através da lua, do sol e das estrelas, mas a Bíblia diz que o sol não aparecia, a lua não aparecia, as estrelas não apareciam. Como é que eles viam o caminho? Não tinha como ver o caminho. Então bate um desespero na tripulação. Aí Paulo se levanta e fala para eles: senhores, era melhor vocês terem me dado ouvido e não ter saído daquele lugar, evitaria todo esse desconforto que nós estamos vivendo. Mas apesar da rebeldia de vocês, esta madrugada o anjo do Senhor se apresentou diante de mim e me disse: Paulo, 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 ninguém morre nesse barco, o navio vai quebrar, mas as vidas que estão dentro do navio, nenhuma delas se perderão. Fique tranquilo, Paulo, porque só o navio vai quebrar. Só que eu fico pensando, por que Deus não falou com o apóstolo Paulo que o barco iria quebrar? Lá, quando Paulo estava sendo transferido de um navio para o outro, né? Por que Deus não falou para Paulo: Paulo, esse barco vai quebrar no decorrer da sua trajetória? Por que Deus não falou para Paulo lá em Mirra, lá no porto de Mirra, em que ele estava sendo transferido para o navio de Alexandria? Por que Deus não falou? Simples, irmão, porque tem coisas que Deus nos permite entrar, para depois nos avisar o que vai acontecer. Porque se Deus nos avisar antes, Ele nos dá o direito de escolha. E às vezes Deus nos permite entrar sem nos dar direito de escolher, se entra ou não entra. A gente entra sem saber, e só fica sabendo depois que está dentro. Sabe por que Paulo entrou naquele barco e ficou sabendo só depois? Porque Deus tinha um propósito com Paulo naquele barco. Talvez Paulo deve ter pensado assim: eu estou no barco errado. Porque é uma atitude até suicida você entrar dentro de um ônibus sabendo que aquele ônibus ali está sem freio. É uma atitude suicida você entrar dentro de um carro sabendo que aquele carro ali está sem freio. É uma atitude suicida você entrar dentro de um metrô ou um trem sabendo que aquele trem vai descarrilhar. Agora, Deus permite Paulo entrar porque Deus tinha um propósito com Paulo naquela embarcação. E você precisa entender, meu irmão, que você não está no navio errado. Porque quando a gente sabe que a coisa vai quebrar, a ideia que nós temos é que estamos no lugar errado. Não, existem barcos que você precisa fazer parte dele.
Existem barcos que você precisa estar inserido nele. Existem barcos que você precisa fazer parte dessa tripulação. Ainda que você não compreenda ainda, você precisa entender que você não está ali à toa. Você está ali primeiro, porque você é a bússola de Deus ali dentro. Ninguém via um palmo à frente, mas Paulo via. Ninguém sabia o caminho, mas Paulo sabia. Então você precisa entender o seguinte: primeiro, eu não estou no barco errado. E você precisa entender que o barco da vida, tem muita gente que faz parte do barco da vida que não professa a mesma fé no Deus que você serve. Essa é a verdade. Paulo estava em um barco que nem todo mundo que estava naquele barco acreditava no Deus que Paulo acreditava. A maioria, eu posso dizer que 90% daqueles que estavam ali eram pagãos. Ninguém acreditava no Deus que Paulo acreditava. Ninguém servia o Deus que Paulo servia. E você precisa entender, meu irmão, jovem, minha irmã, você precisa entender que no barco da sua vida, você faz parte de um barco que nem todo mundo que está nesse barco professa a mesmo Deus que você professa, tem a mesma fé no Deus que você tem, serve o mesmo Deus que você serve. Mas você precisa entender que você está aí por um propósito de Deus. Pastor, eu nasci na família errada, a minha família é tão problemática. Que família problemática que eu tenho? Deus está dizendo: você não está na família errada, você está na família certa. Pastor, eu trabalho no lugar errado, eu poderia sair desse trabalho, Deus poderia me tirar desse emprego, eu poderia estar em outro emprego. Pastor, eu tenho lidado com tanta gente tribulada, perturbada, gente que chega no trabalho cheio de demônio. Pastor, eu estou no lugar errado. E Deus está dizendo: não, você não está no lugar errado, você está no trabalho certo. Pastor, a minha vizinha, pastor, a minha vizinha, eu não aguento aquela vizinha, ou vizinha tribulada, ou vizinho perturbado, que aumenta aquele som, que tira nosso sono, tira a nossa paz, perturba a gente. Pastor, se eu pudesse, eu saía daquele bairro. E Deus está dizendo: não, você não está no bairro errado, você está no bairro certo. Você precisa entender qual é o teu propósito dentro desse barco. E você precisa ter a consciência essa noite que você não está no lugar errado. Deus permitiu você entrar, porque aquele que permitiu você entrar é poderoso para te manter vivo dentro. É isso que você precisa entender. Você não está no lugar errado. Deus só deixou você ficar sabendo depois que você entrou, porque se Ele te mostrasse o que iria acontecer, você não entraria, porque você é medroso. O medo fala mais alto. Aí Deus deixa você entrar para te mostrar: a chapa vai esquentar, lá dentro o pau vai quebrar. Tem calúnia, tem fofoca, tem intriga, tem mentira, tem gente que não vai gostar de você, tem gente que não vai com a tua cara, mas eu sou poderoso para te manter vivo dentro desse barco. Aleluia! Por que, pastor? Porque você é a bússola de Deus aí nesse barco. Eu não sei se você já reparou, tem gente na tua casa, na tua família, que debocha da sua fé, ridiculariza de você, faz pouco caso de você. Você vem para a igreja cultuar ao Senhor, e enquanto você vem cultuar, tem gente da tua parentela que essa hora está no bar, está enchendo a cara de cerveja, talvez está essa hora cheirando pó, fumando uma maconha, caindo de tanto beber na rua. Isso aí, pastor, é o barco da vida. Isso aí, minha irmã, é o barco da vida. Mas você precisa entender que apesar deles debocharem de você, ridicularizarem de você, quando as coisas apertam, quando Deus começa a estreitar o caminho, para onde eles correm? É para a tua casa, porque eles entendem: você é que tem a direção nesta casa. Aquele vizinho fala mal de você o tempo todo, a tua orelha esquenta de tanto que ele fala mal, mas quando a enfermidade chega lá, ele corre atrás de você. Não. Diga para alguém que está ao seu lado aí: você está entendendo porque você tem que estar nesse barco? Diga para ele: você é bússola de Deus aí dentro, você é o sinal de Deus aí dentro, você é a voz de Deus aí dentro, você é a boca. Aleluia! Está entendendo porque você precisa estar aí? Entende agora? Por que Deus não te avisou antes? Aleluia.
Irmão, você já se viu numa confusão que você não tinha nem noção que estaria ali, e de repente você falou assim: Senhor, por que tu não me avisou antes? Deus falou: porque você precisava estar nessa confusão, porque se você não estivesse, coisas piores aconteceriam. Naquele dia que houve uma discussão terrível dentro daquela casa, naquele quintal, e tu fala: Senhor, tu vai me deixar passar por isso? Eu não tenho nada a ver com isso. E Deus está dizendo: você tinha que estar aí, porque se você não estivesse, talvez aconteceria morte aí. Você precisa entender que há um propósito de Deus. Você está dentro desse navio problemático. Gente querendo pular, gente querendo se suicidar, gente querendo correr. Você está aí por um propósito. Você não está aí à toa. Você é o Paulo desse barco. Agora eu acho interessante quando o Paulo vai transmitir o recado que Deus deu para ele aos tripulantes daquela embarcação. É isso que eu gosto, porque quando o Paulo vai transmitir para ele, Paulo fala assim: ó, esta madrugada, o Deus de quem eu sou. Que Paulo estava dizendo eu não sei de quem vocês são, mas eu sei de quem eu sou. O problema é que a gente está vivendo um tempo de uma juventude que está tendo crise de identidade e não sabe a quem serve mais, não sabe a quem adora mais. E Deus está dizendo: se posiciona e diga nessa embarcação: o Deus de quem eu sou. Ai, 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 ai. Paulo diz: o Deus de quem eu sou é que vai dar livramento nesse barco, não é o Deus de vocês. Tem alguém comigo nesse congresso? Tem alguém? Tem alguém? Quem dá livramento à tua casa é o Deus que você adora. Aleluia. É isso que você precisa tomar como nota essa noite. É o Deus de quem você é. Então, por favor, se posicione nesse barco. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, que vai dar livramento a essa casa. Aleluia. Tem gente que não sabe como chega em casa de tanto torto, de tanto beber. Chega porque Deus vai guiando ele. É o Deus que você serve que leva ele até em casa. A moto capotou e não morreu, porque é o Deus que você serve que deu livramento. O carro bateu e ninguém se feriu, por causa do Deus que você serve. Ai. Então, se eu fosse você, sairia daqui essa noite, minha irmã jovem, irmão, e pisa naquele quintal, naquela casa, e diga: ei, acabou a bagunça. Quem manda nessa casa, quem dá livramento dessa casa é o Deus. Terra lá, Xandaramai. Não, pega na mão desse crente aí, pega na mão dele, dá uma sacudida nele e diga para ele: ei, se posiciona nessa casa, se posiciona nesse bairro. É o Deus que você adora, é o Deus que você serve, é Ele. Paulo disse: ninguém morre nessa embarcação. Aí Paulo dá um conselho a eles e diz assim: se eu fosse vocês, comeriam, porque já tem 14 dias que vocês não comem. Coma, é para a saúde de vocês. Podem comer, porque eles estavam com tanta certeza de que morreriam, que não estavam nem comendo. Para que comer se vai morrer? Porque ninguém come para morrer, todo mundo come para viver. Mas eles tinham tanta convicção de que eles morreriam no meio do mar Adriático, eles falaram assim: não vamos comer para quê? Vamos morrer aqui. Para que vou me alimentar? Para que eu vou comer? Paulo disse assim para eles: se eu fosse vocês, comeria. Sabe o que Paulo estava dizendo para eles? Suspende a greve de fome. Terrelevácia. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: suspende a greve de fome. Sai desse quadro depressivo hoje. Essa crise de ansiedade não te mata. Ai, ai, ai. Síndrome do pânico não te mata. Abre a janela desse quarto, porque é uma profecia de Deus essa noite. Ninguém
Tem gente que está tão desesperado no barco que nem para se arrumar para a igreja mais quer se arrumar. Vai com roupa, qualquer roupa tá bom. Qual é o blazer? Qual que é blazer? Qual é a bolsa? Qual que é a bolsa? Tem experiência nenhuma mesmo de viver? Deus está dizendo aí, volta a olhar no espelho. Volta a se olhar no espelho. Ei, meu irmão, coloca o melhor terno, melhor sapato, melhor blazer. Passa aquele perfume mais caro que você comprou. Chama. As irmãs da chapinha, chama na chapinha. Glória a Deus. É isso aí, é isso aí. Aleluia. Passa aquele pó da irmã Mary, o pó da irmã Mary, sabe, né? As irmãs sabem, os irmãos sabem, a jovem sabe. Passa o pó da irmã Mary e diga: Satanás, tu não vai me matar nessa depressão, não. Tem alguém comigo aqui? Abre essa boca, enche essa casa de glória. Aleluia. Em nome de Jesus, levanta, meu irmão. Cria expectativa. Tem muita coisa boa para você viver nesse segundo semestre. Reage aí, rapaz. Há uma palavra de Deus para a sua vida. Coma. Tem gente que vai ganhar uns quilinhos depois dessa mensagem. Tem gente que vai ganhar uns quilos a mais aí depois dessa mensagem, porque você vai voltar a comer. E outra coisa, olha que coisa linda, que Paulo pega o pão. Irmãos, olha que cena. Paulo pega o pão, porque a fé de Paulo não estava só no falar. A fé de Paulo estava no fazer. Porque, irmão, entenda uma coisa. As pessoas não imitam aquilo que a gente fala. As pessoas imitam aquilo que a gente faz. Porque fé que é fé, ela é digna de ser imitada. Paulo pega o pão, parte pão e diz: graça eu te dou. Irmão, olha isso que Paulo está fazendo. Qual é o culto que você pega o pão e parte e diz: graças te dou? É o culto da Santa Ceia, irmão. Culto da comunhão. Paulo está dizendo para eles: se vocês não têm, ai. Eu sei que tem gente que ri de você quando o barco está balançando e tu está lá mantendo a comunhão. Mas eles ficam de queixo caído, porque eles entendem que a tua fé é uma fé inabalável. E eu quero profetizar que a fé que você fala, ei meu Deus, a tua fé será digna de ser copiada, de ser imitada. Deus vai honrar a tua fé nesse barco. Por isso que a Bíblia diz: e vendo Paulo comer, todos começaram a comer também. Todos começaram a comer. Que a fé de Paulo era uma fé digna de ser imitada. Já reparou que tem gente que te perseguia, mas vendo a tua fé, passou de seguir? Não, só pode ser Deus na vida dessa mulher, desse crente. Não é possível passar o que ele passou, o que ela passou. Não, eu vou servir esse Deus, porque é fé digna de ser imitada. E todos começaram a comer. Quando eles começaram a comer, refeito da alimentação, Paulo falou assim: joga esse trigo no mar. Irmãos, interessante que o trigo era o alimento deles diário. E não só isso, o trigo se levava para fazer comércio, ganhar dinheiro, compra, venda, troca. Paulo pega aqueles trigo todos e joga no mar. Ele afunda os trigo no mar. E aqui eu aprendo a lição. Paulo entende que se ele continuar com aquele trigo,
aquele trigo pesaria o barco, e o barco não chegaria no lugar proposto. Então ele entende que é melhor afundar coisas do que se afundar com as coisas. Porque tem gente que na tentativa de salvar coisas está se afundando com elas. E Deus está dizendo: libera. Você vem no congresso, irmão? Você vem no congresso, não encalhe o glória não. Dá um glória a Deus, irmão. Faça regime de hambúrguer, mas de glória não. Faz o barulho que o diabo tem raiva, vai. Deus está dizendo para alguém aqui: deixa as coisas afundarem. Porque na tentativa de você salvar essas coisas, você está morrendo com elas. O glória já foi embora. A língua estranha não se ouve mais da sua boca. A tua comunhão com Deus está azeda. Você entra nesse congresso, no culto como esse, parece que não tem ninguém aqui. O Todo-Poderoso ainda não se apresentou. E Deus está dizendo: é noite de liberar. Deus está dizendo: salva a tua vida primeiro, salva a tua alma primeiro. Não briga, não discuta, não bata a boca, não guerreia. Deixa embora, deixa o mal levar, deixa. Aleluia. Paulo deixa as coisas afundarem para não se afundar com as coisas. Aí a Bíblia diz que eles vê uma praia e eles consultam encalhar o navio lá. E de comum acordo eles levantaram as âncoras e seguiram em direção à praia. Só que eles batem num banco de areia, porque conforme vão chegando perto da praia, vai diminuindo a profundidade, eles batem no banco de areia. E a Bíblia fala que a ponta do navio fica apontada no banco de areia, e a parte traseira do navio fica voltada para o céu. E as ondas se uniam na parte de trás do navio e começava a quebrar a parte traseira do navio. Ia quebrando, 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 quebrando. Só que eu acho interessante porque na traseira do navio, na parte traseira do navio, na parte de trás do navio, lá tem um instrumento de maior importância do navio, que é o leme do navio. É aquilo que dá direção ao navio, é aquilo que dá o norte ao navio. E o interessante é que a primeira coisa que Deus quebrou no navio foi o leme do navio, a direção do navio, para mostrar para o dono do barco e para o capitão que aquele navio nunca teve na direção deles, aquele navio sempre teve na direção de Deus. Porque o dia que você achar que a tua vida, teu ministério, a tua chamada, a tua empresa, os teus negócios estão na sua direção, Deus quebra ela para você entender que a direção da tua vida continua na mão dele. Aleluia! A direção da nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. Então, se eu fosse você, colocaria Deus na direção. Porque eu já vi muita gente andando por aí e dizendo: não sei para onde ir, estou perdido. Está perdido mesmo, porque um dia achou que era ele que estava na direção e Deus teve que quebrar. Só para entender que nunca foi sobre eles, mas sempre sobre Deus. Tem gente andando por aí com direção quebrada. Ou você coloca Deus na direção da sua vida, ou Ele quebra a sua direção, para você entender que quem está comandando esse manto é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Aleluia. E aí o barco foi quebrando, quebrando, quebrando. E os soldados ficaram preocupados. Ficaram preocupados porque naquele tempo se pagava com a própria vida se um prisioneiro fugisse. Eles pagariam com a própria vida deles. Aí diz a Bíblia que eles queriam matar os prisioneiros para não pagar com a própria vida, mas só que o centurião, olha o que a Bíblia diz, e o centurião, querendo salvar a Paulo, salvou todos que estavam na embarcação. Olha isso aqui, gente. Aleluia. Se Paulo não estivesse naquele barco, todos morreriam. Mas por causa de Paulo, todos se salvariam.
Ei, jovem, você está entendendo qual é a tua importância, irmão, irmã, dentro desse barco? É por causa de você que o mal não chegou lá. Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu disse para você que você não é o Jonas do barco. Você não é o Jonas desse barco. Você é o Paulo do navio. Pastor, qual é a diferença? É simples. Por causa de Jonas, todos morreriam. Mas por causa de Paulo, todos se salvariam. Você é o Paulo dessa faculdade. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo o recado de Deus para a sua vida essa noite? Você está entendendo o que Deus está dizendo para você essa noite? Você é o Paulo desse emprego. Você é o Paulo desse bairro. Você é o Paulo dessa casa. É por isso que a enfermidade não entra. É por isso que a droga não mata. É por isso que o crack não chega. É por isso que a boca não entra. Porque você não é Jonas. Você é Paulo. Você é Paulo. Aleluia. Então olhe para cá. Quem é você aqui essa noite? Tu quer sair daqui como quem essa noite? Como um Jonas? Um covarde? Que fica no porão? Medroso? Que está vendo o barco quase quebrando? E não faz nada? Quem é você, jovem? Quem é você, jovem? Quem é você, irmã? Você nasceu para um propósito ou não? É só eu naquela faculdade de crente. Pastor, como eu sofro. Ai, meu Deus. Como eu sofro, misericórdia, pastor. Estou desesperado, estou desesperada. Eu fico acuado no meu cantinho. É só eu lá. E Deus está dizendo, era só Paulo lá. Tu vem no congresso ou não vem, meu irmão? Não, isso aqui é festa da Assembleia de Deus, irmão. Aqui tem língua estranha. Aqui tem glória. Aqui tem o céu. Olha lá os pentecostais dando glória. Cadê você com glória na boca? Cadê você com a língua estranha? Enche essa casa de glória. Cheia. Quem quer ser cheio, seja. Quem quer ser renovado, seja. Quem quer ser calabaraxandaramaia. Enche essa casa de glória. Faz o barulho que o diabo odeia. Recebe aí, recebe. Recebe aí, recebe. Recebe aí, recebe. Recebe, recebe. Será cheio. Será cheio. Cheio. Deus vai te levantar como Paulo nessa geração. No nome de Jesus. Para de ficar com esse espírito de covarde. Para que tu é crente. Tu é vaso. Pastor, é só eu lá em casa. É só eu lá naquela rua. É só eu naquele trabalho. Ai, pastor, tem misericórdia. Para. Para. Era só Paulo lá. Deus está dizendo, é eu e tu, tu e eu. Era Paulo e Deus, Deus e Paulo. Por causa de um, Deus salvou geral. Ah não, mano, só 3 crentes deu glória. Não, por causa de você. Eu vou ver se você vai dar glória, vou melhorar. Por causa de você, Deus vai salvar geral da tua casa. Por causa de você. Por causa de você. Por causa de você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque olha isso aqui, que coisa linda. Diálogo de Abraão e Deus. Deus e Abraão. Abraão chegou para Deus e falou, Senhor, se tivesse 50 na cidade de Sodoma e Gomorra, o que tem, Abraão? A cidade está de pé? Você falou, Abraão, está de pé a cidade. 50 justo lá? A cidade está de pé.
Senhor, se tiver 45 justos lá na cidade de Sodoma e Gomorra, continua de pé? Continua de pé a cidade. Senhor, se tiver 30 lá, o Senhor disse: está de pé. Vai acompanhando o diálogo. Senhor, se tiver 20, está de pé. Senhor, se tiver só 10 lá, o Senhor está dizendo: a cidade também está de pé. Você percebeu que na conversa de Deus e Abraão e Deus, a quantidade de ímpios foi aumentando e de justos foi diminuindo. Só que o que Deus estava querendo mostrar para Abraão, que não era a quantidade dos justos na cidade, era a presença dos justos na cidade. Porque não é a quantidade do justo, é a presença dele lá. Talvez você está dizendo: é só eu. Deus está dizendo: já é suficiente. Já é suficiente. Já é suficiente. Então, no nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, jovem, reage. Reage mesmo. Em nome de Jesus, se posiciona naquele trabalho, naquela rua, e diga: eu sou o Paulo dessa geração. Eu sou o Paulo da minha casa. Eu sou o Paulo da minha família. Eu sou o Paulo da minha faculdade. Eu sou o Paulo da minha escola. Deus vai te usar nesses últimos tempos para a glorificação do nome dEle. E através de você, muitas pessoas vai sair da bebida, vai sair da prostituição, vai sair da droga, vai sair da malandragem, vai sair. Agora, isso não é algo que compete a mim. Isso é algo que compete a você. Eu sei, irmão, o que eu estou pregando aqui. Espero que você saiba o que você está ouvindo aqui. Tu vai deixar o diabo te encurralar? Tu é vaso na igreja, mas não é vaso na tua casa? Tu é profeta aqui na igreja, mas na tua casa tu não é nada? No nome de Jesus, se levanta como Paulo, ou você vai continuar como Jonas nesse porão? Se você continuar como Jonas, a bebida vai acabar com aquela pessoa. O teu casamento vai embora. Tua família vai ser destruída. Mas se você se levantar como Paulo hoje, é só eu ir lá em casa, pastor, não importa. É a sua presença naquela casa. Se levanta essa noite e diga: eu vou ser o Paulo da minha geração. Tu está entendendo o que Deus está dizendo aqui, irmão? Irmão, você está entendendo o que Deus está dizendo aqui, irmão? Aleluia! No nome de Jesus, se levanta nesse barco hoje. Se posiciona como profeta e grita lá: é por causa do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo é que haverá livramento nessa casa. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Já estou indo para o final. Se você pode, fica de pé. Aleluia. Maravilha. Pergunta esse irmão que está ao seu lado aí. Fala essa pergunta, mas faz uma pergunta com um cara de crente pentecostal sem medo. Pergunta a ele: você é quem nesse barco? Você é o Jonas ou é o Paulo? Aleluia. Glória a Deus. Como que você vai sair daqui essa noite? Se acovardando como Jonas ou se posicionando como um Paulo? Eu quero fazer um convite aqui. Posso fazer o apelo, pastor? Posso? Para você que está aqui dentro, que está afastado, ou que nunca foi crente, que está afastado, mas que essa noite quer se levantar como um Paulo na tua casa. Você pode esconder de mim, do pastor Fábio, do pastor Ricardo, dos obreiros da igreja, da membresia, mas de Deus você não pode esconder. Deus sabe como está você dentro desse navio. E Ele está dizendo: se você ficar igual Jonas no porão, todo mundo vai morrer.
Mas se você se levantar como Paulo no navio, todos serão salvos. Tem alguém aqui essa noite que está afastado, ou que nunca foi crente, que essa noite quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Está vindo a primeira pessoa aqui. Deus abençoe essa igreja, pastor, obrigado. Deus abençoe toda a juventude. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por tudo que ouvimos e vimos até aqui. Ó Deus, o início desse dia, desse congresso, Pai, nós queremos declarar a cada dia e desafiar os jovens a declarar que eu nasci por um propósito. Ó Deus, vem abençoar e fortalecer essa juventude. Guarda esses jovens, ó Deus, guarda a sua igreja, guarda a família, guarda esse povo, guarda esse ministério. Abençoa o pastor Fábio, ó Deus, e todos nós que dependemos de Ti. Abençoe o teu servo que pregou a sua palavra com propriedade. Toma ele em tuas mãos, a sua família. Pai, vem abençoar a vida do teu filho, Senhor. Deus, nós te louvamos pelos visitantes que aqui estão conosco. Ó Deus, por certo, o Senhor tem uma bênção para cada um deles, ó Pai. Também as vidas que tomaram a decisão para Ti. Ó Deus, que se livraram do pecado e fizeram hoje um pacto real com o Senhor. Deus, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Agindo, Senhor, ninguém pode impedir. E nós declaramos que nós nascemos para um propósito bem definido. Usa cada um de nós, usa a nossa juventude, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Que o Senhor a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.